A história da família Creel começou como tantas outras famílias americanas dos anos de 1950, com sonhos simples e a busca por um recomeço. Victor Creel, um veterano de guerra traumatizado, mudou-se com sua esposa Virginia e seus 2 filhos, Henry e Alice, para Hawkins, acreditando que uma cidade pequena seria o ambiente perfeito para curar suas feridas e construir uma vida normal. A casa que compraram era espaçosa e aparentemente perfeita, mas havia algo sinistro em sua arquitetura que ninguém da família conseguia identificar. Victor estava determinado a deixar os horrores da guerra para trás e se dedicar completamente à família, enquanto Virginia sonhava em criar um lar acolhedor onde seus filhos pudessem crescer seguros. Henry, mesmo ainda criança, já demonstrava uma inteligência perturbadora e uma curiosidade mórbida sobre a natureza da vida e da morte. Alice era a única que parecia verdadeiramente inocente naquele núcleo familiar. Uma menina doce que confiava completamente nos pais e no irmão mais velho. O que nenhum deles sabia era que Henry já carregava dentro de si um poder que transformaria aquela busca pela normalidade em um pesadelo inescapável. A mudança para Hawkins não foi apenas uma nova chance para a família Creel. Foi o primeiro passo em direção a uma tragédia que moldaria o destino de toda uma cidade. Henry Creel descobriu seus poderes psíquicos de forma gradual, começando com pequenos experimentos cruéis que ninguém ao seu redor conseguia explicar. Inicialmente, ele usava suas habilidades em insetos e pequenos animais, fascinado pela sensação de controle absoluto que sentia ao manipular outras formas de vida. Aranhas eram suas cobaias favoritas. Ele as capturava em jarras de vidro e as observava por horas, estudando cada movimento antes de usar sua mente para esmagá-las lentamente. Esses primeiros atos de crueldade não eram apenas diversão sádica, mas sim experimentos científicos na mente perturbada de uma criança que via a morte como um puzzle a ser decifrado. Henry documentava mentalmente cada reação, cada momento de agonia, desenvolvendo uma compreensão profunda sobre os limites entre a vida e a morte. Seus pais começaram a notar pequenos sinais estranhos pela casa. Animais mortos no jardim, plantas murchas sem explicação e uma sensação constante de que algo observava cada movimento da família. Virginia, especialmente sensível, frequentemente comentava sobre pesadelos vividos e uma presença sinistra que parecia rondar a propriedade durante a madrugada. Victor, ainda lutando contra seus próprios demônios da guerra, inicialmente atribuiu esses eventos a coincidências ou aos traumas que ainda carregava. Mas Henry sabia exatamente o que estava acontecendo, e cada morte que causava apenas alimentava sua sede por poder e controle. O assassinato de Virginia Creel marcou o momento em que Henry cruzou definitivamente a linha entre experimentação e homicídio deliberado. Virginia havia começado a suspeitar que algo estava profundamente errado com seu filho mais velho, especialmente depois de encontrá-lo várias vezes sussurrando sozinho em seu quarto, como se conversasse com uma presença invisível. Na noite de sua morte, Virginia decidiu confrontar Henry sobre seu comportamento cada vez mais perturbador, sem imaginar que estava assinando sua própria sentença de morte. Henry, que já havia planejado esse momento há semanas, viu a preocupação genuína de sua mãe como uma ameaça à sua liberdade de explorar seus poderes. Usando suas habilidades psíquicas, ele elevou o corpo de Virginia no ar, quebrando seus ossos um por um enquanto ela gritava em agonia e terror. O mais chocante não foi apenas a brutalidade do assassinato, mas a frieza com que Henry executou cada movimento, como se estivesse realizando mais um de seus experimentos científicos. Victor e Alice, que estavam em outras partes da casa, ouviram os gritos, mas chegaram tarde demais para impedir a tragédia. A cena que encontraram era de um horror indescritível. Virginia flutuando no ar com os membros contorcidos em ângulos impossíveis, os olhos vazios fixos no teto. Henry permaneceu calmo durante todo o caos, observando as reações de sua família com a curiosidade científica de quem acabara de descobrir uma nova dimensão do poder. O assassinato de Virginia Creel não passou despercebido pelos agentes do governo que já monitoravam atividades paranormais em Hawkins desde os primeiros experimentos do Laboratório Nacional. Dr. Martin Brenner, que na época estava desenvolvendo o programa MK Ultra e buscando crianças com habilidades psíquicas excepcionais,
identificou Henry como um espécime de valor inestimável para suas pesquisas. A morte de Virginia havia sido registrada por equipamentos de monitoramento sísmico como uma anomalia energética inexplicável, alertando imediatamente os cientistas do laboratório sobre a presença de um indivíduo com poderes extraordinários. Brenner orquestrou cuidadosamente a captura de Henry, manipulando as evidências da cena do crime para que Victor fosse culpado pelo assassinato e internado em um hospital psiquiátrico. Essa manobra serviu a 2 propósitos: eliminar qualquer testemunha que pudesse revelar a verdade sobre os poderes de Henry e garantir que a criança ficasse completamente isolada e dependente do laboratório. O relógio antigo da casa Creel se tornou um símbolo sinistro desse momento, pois foi exatamente à meia-noite que os agentes chegaram para levar Henry, como se o próprio tempo estivesse conspirado a favor do governo. Henry não resistiu à captura. Pelo contrário, ele viu essa mudança como uma oportunidade de explorar seus poderes sob supervisão científica, sem as limitações morais que sua família representava. A conspiração foi tão bem executada que, décadas depois, ninguém em Hawkins suspeitava que o próprio governo havia sido responsável por encobrir dos crimes mais brutais da história da cidade. Dentro do Laboratório Nacional de Hawkins, Henry foi designado como o Sujeito 001, tornando-se o primeiro e mais poderoso dos experimentos de Brenner. Durante anos, ele viveu uma existência controlada, servindo tanto como cobaia quanto como assistente nas pesquisas que buscavam replicar e amplificar habilidades psíquicas em outras crianças. Quando 11 chegou ao laboratório, ainda muito pequena e traumatizada, Henry imediatamente reconheceu nela um potencial que rivalizava com o seu próprio poder. Diferentemente das outras crianças do programa, 11 demonstrava uma resistência emocional e uma força de vontade que fascinavam e, ao mesmo tempo, irritavam Henry. Ele começou a se aproximar dela de forma calculada, apresentando-se como um mentor e amigo, enquanto secretamente planejava usar sua conexão com ela para seus próprios fins. Durante meses, Henry cultivou essa relação, ensinando 11 técnicas de controle psíquico, enquanto gradualmente plantava sementes de dúvida sobre as intenções de Brenner e dos outros cientistas. A conexão entre eles era genuína em alguns aspectos. Ambos eram prisioneiros do laboratório. Ambos haviam perdido suas famílias. Ambos possuíam poderes que os tornavam simultaneamente especiais e isolados. No entanto, Henry sempre manteve uma agenda oculta. Ele via 11 como a chave para sua eventual fuga e vingança contra aqueles que o mantinham cativo. O corredor onde eles se encontravam frequentemente se tornou o palco de uma batalha psicológica sutil, onde Henry testava os limites da confiança e lealdade de 11, preparando-se para o dia em que finalmente revelaria suas verdadeiras intenções. Alice Creel foi, talvez, a vítima mais trágica de toda essa saga, pois sua morte representou o momento final da transformação de Henry de uma criança perturbada em um monstro verdadeiramente irreversível. Após o assassinato de Virginia, Alice viveu em constante terror, sabendo instintivamente que seu irmão era responsável pela morte da mãe, mas sendo jovem demais para compreender completamente a extensão de sua maldade. Durante as semanas que antecederam sua própria morte, Alice tentou desesperadamente se esconder de Henry, passando a maior parte do tempo trancada em seu quarto ou buscando refúgio próximo ao pai, que estava cada vez mais instável psicologicamente. Henry, por sua vez, via a sobrevivência de Alice como um problema a ser resolvido. Ela era uma testemunha, mas mais do que isso, ela representava os últimos vestígios de sua própria humanidade, algo que ele desejava destruir completamente. Na noite em que a matou, Henry usou a mesma metodologia brutal que havia empregado com a mãe, mas dessa vez com uma crueldade ainda maior, como se quisesse testar os limites de seus próprios poderes. Alice morreu com os olhos vendados, uma característica que se tornaria a marca registrada dos assassinatos de Vecna décadas depois. A imagem do relógio de Vecna gravada simbolicamente em seu peito não era apenas uma coincidência. Era a manifestação física da conexão temporal que Henry já estabelecia com sua futura forma monstruosa. Victor, que chegou para encontrar o corpo de sua filha, entrou em colapso mental completo, murmurando incoerências sobre demônios e maldições, o que facilitou ainda mais o trabalho dos agentes do governo em retratá-lo como um assassino psicótico. Victor Creel
se tornou a vítima final da conspiração orquestrada pelo governo para encobrir os verdadeiros eventos na casa da família. Após encontrar os corpos de sua esposa e filha, Victor foi rapidamente preso e posteriormente diagnosticado com esquizofrenia paranoica, uma condição que os médicos atribuíram aos traumas de guerra que ele carregava. O hospital psiquiátrico onde foi internado era, na verdade, uma extensão disfarçada do programa governamental de controle mental, onde Victor seria mantido sedado e isolado para garantir que nunca pudesse revelar a verdade sobre os poderes de seu filho. Durante décadas, Victor viveu em um estado semiconsciente, drogado com medicamentos experimentais que suprimiam suas memórias e sua capacidade de formar pensamentos coerentes. Os médicos que o tratavam eram, secretamente, funcionários do mesmo programa que mantinha Henry no laboratório, criando um sistema perfeito de controle e silenciamento. Victor frequentemente murmurava sobre demônios, relógios e uma presença sinistra que assombrava sua família, mas seus relatos eram sempre descartados como delírios de um homem mentalmente instável. A foto da família que ele mantinha consigo se tornou seu único elo com a realidade, embora mesmo essa lembrança estivesse distorcida pelos medicamentos e pela manipulação psicológica constante. Ironicamente, Victor era a única pessoa ainda viva que conhecia a verdadeira natureza de Henry, mas sua condição o tornava completamente incapaz de comunicar essa informação crucial. O sistema havia criado a testemunha perfeita, alguém que sabia a verdade, mas nunca poderia contá-la de forma convincente. Décadas depois, quando os eventos de Stranger Things começaram a se desenrolar, Victor ainda estava vivo, mas sua mente havia sido tão fragmentada que nem mesmo ele conseguia distinguir entre memórias reais e alucinações induzidas. Uma das teorias mais perturbadoras sobre a história da família Creel sugere que Victor pode ter escondido um segredo ainda mais sombrio do que qualquer um imagina. Evidências circunstanciais apontam para a possibilidade de que Victor não era apenas uma vítima inocente dos poderes de seu filho, mas sim alguém que pode ter sabido, desde o início, sobre as habilidades psíquicas de Henry e tentado manipulá-las para seus próprios fins. Durante a guerra, Victor havia sido exposto a experimentos militares primitivos envolvendo controle mental e substâncias psicotrópicas, experiências que podem ter deixado marcas profundas em sua psique e, possivelmente, despertado nele uma fascinação doentia pelo poder psíquico. Alguns teóricos especulam que Victor pode ter escolhido deliberadamente a casa em Hawkins, porque já sabia sobre sua proximidade com o laboratório e as pesquisas que estavam sendo conduzidas ali. A rapidez com que Henry desenvolveu controle sobre seus poderes pode ter sido resultado não apenas de talento natural, mas de orientação sutil e encorajamento por parte de um pai que via no filho uma oportunidade de se vingar do mundo que o havia traumatizado. O relógio na casa Creel, que se tornou tão central na mitologia de Vecna, pode ter sido mais do que apenas um objeto doméstico. Pode ter sido um dispositivo de focalização que Victor trouxe propositalmente para casa, sabendo de seu potencial para amplificar energias psíquicas. Se essa teoria for verdadeira, então a tragédia da família Creel não foi apenas o resultado dos poderes descontrolados de uma criança perturbada, mas sim o produto de um plano cuidadosamente orquestrado por um pai que sacrificou sua própria família em nome de uma vingança cósmica. O ponto de interrogação que paira sobre o verdadeiro papel de Victor na história representa uma das maiores questões não resolvidas de toda a saga. Até que ponto ele foi vítima e até que ponto foi cúmplice? A conspiração que mudou tudo. A história da família Creel representa muito mais do que uma tragédia familiar isolada. Ela é o ponto de origem de uma conspiração governamental que moldou décadas de experimentos secretos e, ultimately, abriu as portas para o mundo invertido. O que começou como a busca de uma família por uma vida normal em Hawkins se transformou na descoberta do primeiro indivíduo com poderes psíquicos verdadeiramente destrutivos, levando à criação de um programa de pesquisa que eventualmente produziria 11 e desencadearia todos os eventos sobrenaturais que definiriam o destino da cidade. Cada membro da família Creel pagou um preço terrível por essa descoberta. Virginia e Alice com suas vidas, Victor com sua sanidade e Henry com sua própria humanidade. A conspiração que se seguiu
orquestrada pelo governo para encobrir a verdade e explorar os poderes de Henry, criou um ciclo de trauma e experimentação que se estenderia por gerações. Dr. Brenner e seus colegas não apenas capturaram uma criança com habilidades extraordinárias. Eles inadvertidamente liberaram uma força que eventualmente se tornaria Vecna, o maior antagonista que Hawkins já enfrentou. O relógio da casa Creel, que simbolizava o tempo congelado no momento da tragédia, se tornou um emblema profético do poder temporal que Vecna exerceria décadas depois. Se você curte esse nível de análise profunda sobre filmes e séries, esse é o lugar certo. Deixa o like, comenta a sua teoria e se inscreve agora, porque aqui cada vídeo é uma nova forma de enxergar o cinema e a TV. E já que estamos falando sobre os segredos mais profundos de Stranger Things, que tal descobrirmos por que o mundo invertido é um espelho vazio de Hawkins, a verdade bizarra? Explicado?